técnico do Bruno Coutinho. Minha pergunta é: qual é o tamanho da frustração, vamos dizer assim, principalmente pelo fato do Juventude ter tido 2 jogadores a menos? E somando a isso, como a gente não tem muito tempo, são 6 rodadas, são 3 já passaram, já estão na metade, tudo rapidinho, né? Então a gente já conversou sobre o torneio, enfim, qual é o tamanho da preocupação também, na medida que os resultados aí, o resultado de hoje foi ruim. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Então, falar sobre o jogo e essa situação de ter 2 atletas com superioridade numérica, né? A gente jogar 11 contra 9 e mesmo no 11 contra 11, com o primeiro tempo bastante encaixado, muito agressivo, depois uma vantagem no final do primeiro tempo, retornamos no segundo e eu alertei muito para que a gente não voltasse, né, com um relaxamento natural que poderia acontecer em função da superioridade numérica, que a gente não mudasse a nossa intensidade. Mesmo assim fomos premiados, né, com mais uma expulsão e aí depois eu acho que a falta de ou comprometimento ou entender o peso desse jogo e a importância nos levou a sofrer esse gol que, além da superioridade que a gente tinha no tiro de meta, né, uma oportunidade de cometer a falta e mais um chute errado, né, acabou sendo 1-0 no Juventude. Então, eu acho que vai além da organização, da tática, do empenho, atitude, comprometimento, entender quanto é grande isso que a gente vive e perder essa oportunidade de vitória dentro de casa e somar pontos com a superioridade que a gente tinha, sinceramente, nesses 20 minutos que tem depois do final da partida ainda não me traz uma clareza que eu preciso para fazer essa meta. Professor, o senhor usou termos como atitude e comprometimento, mas eu queria saber se na sua visão, além dessas questões um pouco mais do futebol mesmo, faltou um pouco de psicológico para fazer o primeiro e o segundo gol do Inter de Santa Maria e confirmar o empate na vitória? Assim, com o primeiro tempo que a gente teve 11 contra 11, eu gostei muito da atitude que eles tiveram, né? A gente teve uma bola, se não me falha a memória, para matar o jogo com o Júlio, né, na linha da pequena área, sem marcação. Essa é uma bola que a gente não pode desperdiçar. Tivemos no jogo anterior uma bola com o Marco, que também a gente não pode desperdiçar. Então acaba que a chance com bolas claras para a gente concretizar essas vitórias, elas acontecem. E sem dúvida nenhuma, eles têm capacidade técnica para fazer isso. E a tua questão é interessante, porque a falta de entendimento e da grandeza, de repente, nessa situação, que nos faça cometer um gesto técnico equivocado, né? A gente, como no meu modo de ver, a gente estava muito preparado para essa competição, para esse tipo de jogo. Eu acho que o que eles mostraram dentro de campo aí, ninguém, né, os mesmos que xingam o Bruno hoje na saída, durante toda a performance, ninguém contava com essa derrota, né? Como eu falei, tivemos, além de sofrer esse gol, na prévia do lance, 3 oportunidades para que ele não acontecesse, e mesmo com 2 jogadores a mais, a gente não foi capaz, né, de fazer a intervenção. Então, eu acredito muito em merecimento e quizá a gente não foi merecedor desse resultado. Repórter Cardoso para a Rádio Membuí. Gostaria de perguntar sobre as mudanças durante o jogo. Volta do intervalo, um jogador a mais, mas não fazer uma mudança depois entre o Vitor Júnior e o Michel. O quanto isso pode ter acarretado no placar, ainda mais na troca de tirar os 2 laterais, umas questões mais táticas do jogo. Tu entende o suficiente para falar disso comigo, sobre tirar os 2 laterais? A gente com superioridade numérica, com 2 jogadores a mais em campo, de fato quer entrar nesse ponto comigo? Eu quero entender essa parte. Tu não entendeu o que eu fiz dentro do campo durante o jogo? Eu entendi mais ou menos, mas quero passar para o torcedor. Então a gente tinha a superioridade de todas as ações, mesmo 11 contra 11. Depois a gente tem a expulsão no final do primeiro tempo, a expulsão no início do segundo tempo. Eu abro mão de 2 laterais, jogo com 3 zagueiros e um volante, 2 meias e 4 atacantes. E aí, sou chamado de retranqueiro, né? Então, assim, como que eu posso agradar você e torcida, né, numa situação que a gente cria, é agressivo, defensivamente sólido, né, ou eu vi outro jogo, e aí um questionamento porque eu tirei laterais, ou seja, qual jogador eu deveria tirar para pesar
as linhas e colocar o Juventude para baixo. Os volantes e abrir o meio do campo. Então, assim, tirei laterais e coloquei pontas em campo. Acho que não posso me estender muito nessa questão, porque aí é muita ousadia da parte de vocês também. Treinador, minha pergunta é a seguinte. Depois de 2 jogos que o zagueiro, o Tyrone, ele não foi relacionado, até por uma questão da lesão da pré-temporada, ele não foi relacionado nem contra o São José e nem contra o São Luís, hoje ele voltou no banco de reservas, ele voltou a ser relacionado. A minha pergunta é em respeito à questão como está a saúde dele, como é que é a situação dele agora, nesse momento. O Tyrone, ele não tem condição de jogo ainda, para que vocês entendam, tá? Ele é o capitão da equipe, o jogador da minha extrema confiança, faz muita falta. Eu não quero usar um álibi aqui, né? Nem com o Tyrone, e já que tu me deixou essa oportunidade. O Jarro não tem condição de jogo, ele se machucou no aquecimento do jogo passado. Esse aquecimento ele fez e não conseguiu também, não quis entrar. O Mossoró a gente perdeu em 1º de dezembro. O Juan a gente tem uma lesão muito grave, que era, né, a cereja do bolo que a gente tinha para essa temporada. E assim sucessivamente. Eu não vou usar isso, eu não vou entrar nessas questões, né, porque eu acho uma muleta, como a gente chama, né? A gente foi muito agressivo defensivamente, não teve um jogo de produção em Porto Alegre. Fomos premiados pelo jogo defensivo que a gente fez, conquistamos um ponto contra uma equipe de cenário nacional. A gente veio para dentro de casa equipar a força com o São Luís de Juí, tem a bola do jogo mais uma vez, temos a superioridade em todos os dados do jogo, a gente não consegue efetivar em gol, né? Depois de muitas críticas, né? Por mais que elas não me tocam, por vezes é inevitável eu não escutar. Eu jogo mega ofensivamente, né? Com 2 jogadores a mais. Eu sou questionado pelo colega, porque eu tirei os laterais e quizá foi aí, né, que o problema que a gente teve. Então, assim, eu não vou usar muleta, né? Entendo a questão, porque o Tyrone é um líder, tá? Mas a gente tem que cobrar os atletas que estavam em campo, tá? E os que entraram. Bruno, falaste na primeira resposta sobre a questão de comprometimento e se não estou equivocado também sobre entendimento do tamanho de jogar uma Série A, e isso aí de alguma forma vai chegar nos jogadores. E aí eu pergunto se teve tempo já na saída de campo ali, o que foi. Eu sei que muita coisa interna, óbvio que não vai sair, mas o que tu falou ali para os jogadores para que isso mude, porque a partir de uma mudança disso, pode ser que os resultados sejam diferentes a partir da próxima rodada. O que pode trazer para o torcedor que está nessa curiosidade aí, porque utilizaste aí expressões fortes? O comprometimento com a causa é justamente atrelado ao entendimento e o peso da competição, né? Eu só falei para eles, a única coisa que eu posso abrir é que eu não abro mão em nenhum momento, e não vai ser agora um momento difícil, que eu não estarei ali para auxiliar e seguir mostrando o melhor caminho para a gente conseguir performar e buscar a vitória. Comprometimento é atrelado à tua questão também sobre a psicologia, sobre a parte anímica, né? Às vezes tu não entender a grandeza, tu não traz para junto de si esse comprometimento necessário com essa causa tão importante que é para nós, né? E sim, são palavras fortes, sim, mas é tudo muito forte. A cobrança é forte, a pressão é forte, o jogo fisicamente ele é muito forte, ele é muito doloroso, né? O futebol não é um ambiente confortável, né? É lógico que a gente não trabalha, não planeja a semana, né? Ou nessa situação de 3 em 3 dias, não planeja o jogo para passar por esses momentos, mas a gente tem que achar alguma solução mais rápida possível para contornar e minimizar os problemas. Que, né, falando em problemas defensivos, né, porque a gente perdeu o jogo, então parece que a gente teve problema defensivo, a gente teve apenas essa bola que o Juventude tinha uma inferioridade de 2 atletas, teve uma oportunidade de a gente fazer falta, a gente não cometeu, e ele errou um chute e passou por cima do Iago. Então, assim, difícil achar palavras para a gente entender esse momento essa derrota. Professor, agora as próximas partidas do Inter de Santa Maria são 2 jogos fora muito complicados, principalmente em relação ao Caldeirão, que é o Beira-Rio, lá em Porto Alegre, contra o Internacional de Porto Alegre, e em Bagé, que está no estádio Estrela d'Alva, contra o Guarani. Depois ainda tem uma semana, vai ter um pouquinho mais de descanso, para a preparação contra a Avenida de Santa Cruz do Sul, aqui no estádio Presidente Vargas. A minha pergunta
se os resultados até aqui, essa metade da primeira fase, impactam, como seria o planejamento para essa metade final da primeira fase. E uma pergunta menor, até que o senhor comentou nessas das lesões, eu gostaria de entender se já dá para falar um pouco sobre o que aconteceu com o zagueiro Rodrigo Augusto e, enfim, se há alguma previsão de retorno ou se ele realmente já deve estar à disposição mais uma vez. Tá, a gente responde sobre o Rodrigo, que ainda não sei a previsão. Tá? Sobre impactar, fazer 2 pontos em 3 rodadas, logicamente não era planejado. E o que mais dói nessa situação é criar oportunidades, né? E estava muito palpável, estava muito próximo da gente a conquista dos pontos no jogo anterior e hoje, inclusive. Eu acho que vai mais além da parte tática, do entendimento, né? É uma atitude que a gente tem que ter dentro de campo e entender que essa superioridade e essa vantagem que a gente adquiriu com a superioridade numérica podia nos trazer. A gente pensou muito na vitória e não viveu o processo ali dentro de campo para que ela acontecesse, né? Mas isso impacta sim, porque quando você está atrás, você joga de uma maneira diferente, né? E a parte anímica pode pesar, pode gerar menos confiança ainda. Enfim, a gente precisa retomar a ser uma equipe que acha os caminhos com mais clareza, que acha e cria e gera mais situações de gol. Tem um caminho também de poder ser uma equipe mais eficiente, porque a gente cria menos chances, mas com muita clareza de fazer o gol, né? Com um percentual altíssimo para que se reverta em gol e a gente não está aproveitando. Então a gente tem que tentar aumentar o número de oportunidades para que isso aconteça. E eu agradeço para a Rádio Mimbuí. Gostaria de saber também sobre essas lesões do Juan, do Jarro, do Tairone e agora essa do Rodrigo Augusto, quanto isso está fazendo um impacto durante o treino da semana, a escalação para os jogos e o quanto isso pode impactar o decorrer do campeonato, porque a gente sabe que o Gauchão é um time muito curto. O Rodrigo, como eu já respondi, ainda não tem informação exatamente do que ele sentiu. O Tairone ainda não tem condições de levar ele para jogo em função de uma liderança. O Jarro sentiu no aquecimento, como eu também já falei, né? Não sei se você escutou. O Jarro sentiu no aquecimento do jogo passado e esse jogo também, estava sem condições de jogo. O Mossoró não tem condições de jogo, treinou o último dia 1º de dezembro. E nós temos uma lesão gravíssima do Juan, que a gente ainda não sabe o retorno, sabe que ele não joga mais no estadual. Eu não quero entrar nessa situação, eu não quero ser desrespeitoso com a questão, mas falar com os atletas que não têm condição nesse momento, né? Na verdade, eu preciso achar uma solução com o que a gente tem, com o que a gente está à disposição. Inclusive, as trocas durante o jogo elas são feitas pensando também no próximo jogo, para que eles tenham condição física, né, de suportar essa rotina de jogos. Então, assim, os atletas que não conseguem, que estão fora nesse momento, não conseguem nos ajudar diretamente, né? E aí, a situação do Tairone para o jogo é porque ele é um líder e todos os atletas veem nele como líder e gostam da presença. Bom, treinador, os primeiros 3 jogos, o primeiro foi 0-0, o segundo foi 0-0, o segundo terminou 1-0 para o adversário. Ou seja, a equipe não marcou gols em nenhum dos 3 jogos. O que o senhor, como treinador, pode dizer que possa estar faltando para o time para ter mais eficiência no ataque e talvez possa ser sorte também na hora de concretizar os ataques e os ataques terminarem em gols? Vai de encontro com a questão que eu respondi anteriormente, né? Que a gente pode fazer esse tipo de jogo, gerar menos oportunidades, porém ser eficiente. A gente teve 2 bolas muito claras de gol nos 2 últimos jogos, né? São Luís e Juventude, e a gente não conseguiu reverter em gol, né? O futebol é um jogo, a gente passa por essas situações. Eu jamais planejaria ter superioridade numérica e não reverter isso minimamente em situações de gol com mais clareza. Eu respondi na questão anterior também, que a gente tem que voltar a ser essa equipe, que é aumentar a probabilidade de fazer gol, a gente precisa gerar mais situação. Com o controle de carga que a gente vem fazendo, isso me atrapalha diretamente, em função de a gente não conseguir dar muita intensidade, não se acha o gol sem intensidade, não se acha o gol se ele não for com um tiro frontal, não se acha o gol sem pisar do lado das áreas, sem chegar nas linhas de fundo. Então, o treinamento, para que entenda, a gente repetir e aprimorar gesto técnico, né? Mas dentro do controle físico isso tem um limite também, a gente trabalha no limite, né, da repetição e do entendimento. O que falta é entender, eu acho,
que nós somos a equipe com índice técnico abaixo das demais e por isso a gente tem menos controle da situação, né? Diferente do que foi hoje contra o Juventude, tivemos um controle e perdemos o jogo. Então, a gente tem que entender o todo para que não fique, né, ou apenas se defendendo ou gerar situações e não marcar. A gente repete muito a mesma estratégia, repete a mecânica de ataque dentro do limite da parte física para que não sacrifique os atletas para o próximo jogo. Talvez fuja um pouquinho de ti essa resposta, mas participa também efetivamente da questão de elenco. Sei que não está fácil para ninguém a questão financeira, sempre o discurso, de todos os esforços que já foram feitos para trazer quem já está por aqui, mas na medida em que tu tem pelo menos 5 jogadores fora, Tairone, Mossoró, Juan, já hoje o Rodrigo Augusto tem, ou está nos planos de técnico Bruno Coutinho, e pela necessidade também de número, buscar reforços, pedir ao presidente Pedro aí, quem sabe, contratações? Não é o momento. Ainda não falei com o Pedro, a gente tem que ter mais clareza da situação, entender, né, se os atletas que possivelmente podem chegar tenham condições, né, de estarem em campo e nos ajudar, e eu falo diretamente da parte física, tem que fazer um mapeamento bem minucioso para que isso aconteça, e não vou usar isso também como álibi, como as outras situações dos atletas machucados, para colocar a culpa em cima da derrota. Então, assim, a gente precisa ter a cabeça no lugar, descansar principalmente os atletas, né, para que a gente mude a nossa atitude, né, vai um pouquinho de conta com o comprometimento que eu falei. Então, se a gente mudar a nossa atitude, entender a grandeza, a magnitude que é permanecer na primeira divisão, com o Inter Santa Maria, depois de tanto esforço que a gente fez, eu acho que a gente vai conseguir dar um passo forte.